Gente, então, como eu estava dizendo ali, eu acho que ele ainda sofre um pouco. Professor, Oi. não esqueça de colocar para gravar. Já coloquei. Obrigado. Não, dessa vez lembrei. Ah, beleza. Então. Tá gravando. Obrigado, Janaína. Porque na semana passada nós... Mas é que sabe o que é? Quando o professor Jurandir estava falando, eu estava prestando tanta atenção que eu esqueci do detalhe. Quando eu estou fazendo um monte de coisa que vocês não imaginam a quantidade de telinha que eu tenho que ter na minha frente aqui para colocar para vocês o que eu quero que apareça na tela, aí eu esqueço menos. Mas com o professor Jurandir, como era só olhar o que ele estava falando, aí eu fiquei tranquilo, assim, só assistindo. E aí deu besteira, né? Mas, enfim. Não, então, o que eu estava dizendo para vocês ali é que eu acho, né, e de novo, é dura que essas coisas que ele vai deixar gravado, né, quem sou eu para achar isso agora, mas eu acho que uma das questões com as ideias do Latour, do calor essas ideias que são mais recentes, digamos, elas têm aí 15, 20 anos, né? Mas ainda assim são muito recentes em termos de entender esse comportamento vamos dizer, da nossa sociedade frente às tecnologias que a gente usa, elas ainda precisam a partir do momento que a sociedade começar a se perceber melhor a partir de um modelo como esse, aí é a hora que a gente olha para o trabalho dele, a gente vai entendendo melhor. É que é novidade para a gente mesmo. É difícil a gente pensar nas nossas ferramentas. O som aqui para mim tá bem ruim. O som tá ruim? Acho que voltou agora. Ficou um tempo. Tá, não, hoje para mim também estava falhando. Não, tranquilo. Então vamos lá, o que eu estava querendo dizer é que o Latour, talvez como sendo a onda mais recente, né, da construção social, e já admitindo essa possibilidade de que os humanos não estão no controle, ou pelo menos não estão no controle sozinhos, né, nós estamos no controle, mas junto com todos os outros artefatos que nós já colocamos. Nós colocamos um monte de robozinhos aí no cabo de guerra, puxando a cordinha numa direção na outra, né? E agora a gente fica inconformado com o fato de que a gente já não decide mais sozinho, né? Mas, a rigor, nós nunca decidimos sozinhos desde que começamos a criar tecnologias para nos apoiar. As tecnologias que apoiam o ser humano a ser o que ele é, fazem com que ele seja mais daquilo que ele pretendia ser, né? Para o bem ou para o mal, né? Aliás, se a gente fizer uma boa análise de para onde nos levam as tecnologias que nós temos hoje, mesmo quando a gente critica esse encaminhamento que nós estamos dando para a nossa sociedade, para os nossos relacionamentos e assim por diante, se a gente olhar assim, de uma forma bastante isenta mesmo, a gente vai perceber que é aquilo que a gente quer, né? Que é aquilo que a gente tem buscado há muito tempo. O ser humano tem buscado. Nós somos quando a gente define que o ser humano é um animal social, né? Ele é social porque ele percebe que precisa dos outros para poder existir. Mas notem que a forma como a gente quer ser social, nesses tempos de pandemia, estão fazendo todo mundo refletir um pouco sobre essas coisas, né? Eu espero que a gente chegue até a conclusão de que a gente precisa ser mais social em outras formas também, mas em geral é um altruísmo egoísta, né? Você compartilha e é social porque você sabe que depende dos outros. Mas se você puder depender dos outros de uma forma que o outro não precise invadir a sua vida, que cada um esteja no seu pedaço, né? A gente faz isso, né? A gente não gostava por exemplo, do computador intermediando a nossa interação com um banco, né? Mas hoje, todo mundo que já aprendeu a usar um caixa eletrônico não vai no caixa, né, com uma pessoa lá, salvo vamos dizer, aqueles que talvez a terceira idade ou quarta idade, sei lá, aqueles que hoje já seria a quarta idade que vai direto para falar com o atendente lá, porque os outros todos vão no caixa eletrônico porque é mais eficiente. Ora, se a gente prefere falar com uma máquina do que com uma pessoa porque é mais eficiente, significa que nós, como seres humanos, estamos muito mais atrás da eficiência do que da interação social e outras coisas. Então, eu acho que uma reflexão que a gente pode fazer da nossa sociedade, até desse encaminhamento que a gente dá, que parece nos robotizar cada vez mais,
é que é bem provável que a gente sempre tivesse sonhado com ser um robozinho, né? Mas, enfim, não vamos filosofar demais, porque eu não sou a pessoa certa para isso, né? Vamos deixar isso aí para quem tem conhecimento de causa. Professor, Diga. ouvindo na palestra ontem, eu fui atrás do antropoceno, né? Que ele fala na palestra várias vezes. Ele tem, se você procurar no YouTube, você vai encontrar uma outra palestra inteira sobre isso. Bem legal. Eu dei uma olhada. Gaia também, né? Daí eu vi uma palestra de dois cientistas da USP, né? Falando sobre o antropoceno. E ele falando do tempo que eles estão vendo que essa era antropoceno é exatamente a era da tecnologia, a partir do tempo que a tecnologia começou a tomar conta, né, da nossa vida aí. Então, foi bem enriquecedor. As nossas tecnologias são algo que a gente construiu porque a gente queria. Hoje ele diz assim, está nos levando numa direção diferente, mas se você olhar bem, né? E eu não quero voltar a concordar aqui com aquela visão mais romântica do Scott, que diz assim, não, está tudo na mão do ser humano. Eu acho que está tudo na mão do ser humano, mas não necessariamente daqueles seres humanos que estão vivos agora. Uma parte estava na mão dos seres humanos que vieram antes da gente. Né? Tem uma parte do que a gente faz que é do jeito que a gente faz, não porque a gente quer fazer assim, porque outros pensaram assim antes. A forma como nós organizamos a nossa sociedade, a forma como nós construímos as nossas cidades, a forma como nós plantamos, tudo isso, ou a maior parte disso já foi definido, ou pelo menos uma parte da definição de como é hoje, já vem do que outros decidiram antes da gente. Mas foram humanos lá atrás que definiram também. Então, tudo que nós estamos nos transformando é consequência de, em algum momento, decisões humanas. O que o Latour está nos proporcionando agora é com uma possibilidade de ter um modelo que mostre não só como os humanos interagem, mas também como esses outros artefatos que foram colocados no nosso ambiente, por ser consequência de outras decisões humanas, como eles agora interferem e definem, pelo menos em parte, as decisões que nós podemos tomar. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha ali no chat, o que apareceu ali. O Carlos está dizendo lá, em outros tempos, em outros espaços, tem definições das quais nós não participamos por estruturas de poder. Carlos, eu sei que você está escrevendo no chat, provavelmente que você deve estar sem um problema aí de falar, né? Mas se você conseguir, não sei se você está com o microfone aí, ou se conseguir falar, eu precisaria que você elaborasse um pouquinho mais sobre isso para a gente poder tentar avançar, né? Então, se tiver microfone, pode entrar aí, se não, escreva ali um pouco mais e a gente vai tentar entender aonde que você está indo com esse teu argumento, né? Ó, a Deise também está dizendo ali, estou amando a não interação social, olha só, viu só? Nós somos uns seres esquisitos, a gente diz que a gente quer interação, mas a gente quer interação para poder, de novo, fazer prevalecer aquilo que a gente acha importante para a gente, né? Tá, então o Carlos disse que está sem microfone lá, mas escreva aí na hora que você puder e a gente dá uma olhada com calma ali, tá? Mais alguma questão com relação a esse primeiro texto aqui, gente? Não? Isso mostra que o Latour é mais, de fato, ele é mais chatinho mesmo. Nos outros textos anteriores, vocês estavam um pouco mais falantes, né? De novo, continuo reiterando aí esse convite àqueles que forem, nas suas dissertações, discutir tecnologia e sociedade, que, na medida do possível, procurem se aprofundar um pouco mais nas ideias do Latour, porque o modelo dele, pelo menos, me convence como sendo um modelo mais robusto do que os outros que vieram antes dele para tentar explicar muitas coisas. Inclusive, para explicar até características, ou situações de adoção de tecnologia, de resistência à tecnologia e assim por diante. Né? Vamos lá, o que foi esse Plim Plim? Não, acho que não foi conosco aqui, né? Então, Carlos, eu fico esperando na hora que você puder, você coloca lá do lado. Deixa eu passar aqui, então, para o nosso... Opa! Só um pouquinho. Eu quero passar aqui para o nosso segundo texto de hoje.
Agora sim, né? Então, a tecnologia é sociedade feita durável. Em outras palavras, a tecnologia, né, faz com que aquilo que um determinado grupo social definiu como sendo importante, seja colocado numa caixa preta, que depois continua sendo uma caixa preta para aquela própria sociedade e para as sociedades que se basearem nelas, né? Nós não somos egípcios nem mesopotâmios, né? Não somos gregos nem romanos, mas tudo que a gente é hoje, de alguma forma, foi influenciado por essas sociedades que aconteceram antes, e isso aconteceu justamente porque as suas tecnologias foram sendo transformadas em caixa preta. E note que as tecnologias também têm as suas tecnologias, as suas instituições, né, foram transformadas em caixas pretas que prevaleceram ao longo dos tempos. Algumas delas que nunca vieram a ser questionadas, outras delas que foram questionadas, quebradas, trocadas por outras caixas pretas, mas ainda assim, mesmo essas que foram questionadas, a gente questiona, a gente cria, pensa em coisas novas, sempre com base naquilo que a gente teve antes, né? Então a gente nunca consegue escapar completamente de ideias anteriores, né? Então vamos lá. Bom, uma das questões interessantes aqui é que, ao pensar e talvez até antes da gente entrar no próprio texto, né, ao pensar nessa ideia de actantes, né, ou seja, tecnologias, artefatos que fazem a gente fazer algo, né, ao pensar nessa mediação técnica, né, num certo hibridismo que resulta aí dessa relação, ou nessa associação homem-técnica, né, a teoria Torrede pode ser muito poderosa, né? O autor diz que um ser humano, um homem com um revólver na mão, não é um homem com um revólver na mão, né? Ele é alguma coisa diferente já, tá? Não é só um revólver, não é um homem mais um revólver, tá? É alguma coisa diferente. O homem com um revólver na mão muda a relação de poder que ele tem com relação a quem está no entorno dele. Então não é mais um homem e um revólver, é um homem com um revólver na mão, né? Então é muito importante a gente perceber como cada um desses elementos, ao se colocar dentro de uma rede, né, mexe com relações de poder, mexe com poder de argumentação, mexe com tomada de decisão, enfim, faz com que as próprias, o que seriam as próprias interações sociais sejam muito diferentes do que elas seriam sem que esses artefatos estivessem por ali, né? Esse texto aqui eu fui lendo ou relendo ontem e fiz de uma forma que não me ajuda muito aqui. Eu fui sublinhando alguns aspectos que eu achava mais importantes e talvez ao fazer isso aqui eu deixo de mencionar algumas coisas importantes. Então, imagino que vocês também sublinharam os textos de vocês, então se vocês tiverem dúvidas depois nós podemos ir trocando ideias, né? Um aspecto interessante é que ele fala em... Luciano. Desculpa aí, professor. Eu achei que você tinha uma pergunta. Então, uma das questões interessantes aqui é que o autor fala na importância das nossas sentenças, né, statements, né? Mas ele diz que algumas delas têm pouco poder, digamos assim, de persuasão, né? Então ele fala em sentenças nuas e sentenças carregadas, né? Sentenças carregadas são aquelas que vêm, né, com um poder maior de persuasão, digamos assim, né? E aí o exemplo que ele vai dar ao longo do trabalho, aqui, ou pelo menos o exemplo principal,
é aquele exemplo das chaves de hotel, que acho que a gente já discutiu aí anteriormente, pelo menos de uma forma breve, né? Mas que é um exemplo bastante interessante de como você consegue carregar os seus argumentos, né? Então, o gerente do hotel, lá o porteiro do hotel, pode simplesmente esperar que as pessoas, ao saírem do hotel, entreguem para ele as chaves, para que ele possa... Na verdade, o Latour até, em algum momento, ele ironiza um pouco, ele diz, ele tem uma fixação de controle, né, por ter essas chaves com ele. Eu tenho a impressão que no passado, o principal motivo de se querer, do gerente do hotel ou do porteiro ficar com as chaves, ou talvez fossem duas. Uma delas, uma questão de segurança, da pessoa não sair do hotel, perder essa chave e depois alguém identificando, enfim, poder entrar no quarto. E a outra, talvez até mais importante que essa, fosse simplesmente que quando a chave estava na recepção, o gerente do hotel sabia que podia mandar uma camareira arrumar o quarto, porque o hóspede não estava lá, né? Então, talvez esse fosse o motivo original da fixação do gerente por ficar com essas chaves o tempo todo, né? Mas, sem questionar os motivos dele, né? E simplesmente assumindo que ele quer ficar com as chaves, ele podia simplesmente assumir que as pessoas, né, conhecendo como é que funciona um hotel, deixariam as chaves na portaria, né? Isso funciona? Bom, deixa eu ver se eu acho aqui o desenho que ele mostra um pouquinho mais para frente. Que página que é aqui? Página 107. Se ele simplesmente esperasse, né? Então, deixa eu tentar deixar isso aqui um pouquinho maior também. Se ele simplesmente esperasse, que eu sei a qualidade aqui da resolução não está boa, né? Mas se o gerente simplesmente esperasse que as pessoas fossem devolver a chave toda vez que elas saíssem para dar uma volta na cidade, o que ia acontecer, e isso aí é o que ele chama a intenção do agente aqui, é o que ele chama de o programa dele, tá? Então, o gerente tem um programa que é garantir que as pessoas deixem a chave. Se ele não contar para ninguém, se não houver ênfase nisso, todos os hóspedes vão criar o seu antiprograma. Ele diz assim, não, eu não vou deixar minha chave com ele, né? Eu não quero que ele entre no meu quarto enquanto eu não estiver aí, né, mexendo nas minhas coisas, sabe lá o quê, né? Então, tem os usuários todos aqui, os clientes todos, desenvolvem um antiprograma que vai na direção contrária do que interessava aquele agente inicial. Bom, isso por quê? Porque a sentença dele não foi nem sequer enunciada, ele nem sequer pediu para as pessoas deixarem a chave na portaria. Bom, mas ele pode fazer diferente, ele pode ter uma mensagem lá na portaria, por favor, né, deixe sua chave comigo. E aí, o fato de ele ter avisado isso na hora que as pessoas entram no hotel, vai fazer com que algumas delas se sintam numa obrigação moral de deixar a chave na hora de sair, e outros podem não se sentir movidos por essa solicitação, né, do gerente. Bom, ele pode carregar ainda mais as suas load the statement, né, carregar ainda mais o seu programa e fazer com que o seu programa se torne ainda mais poderoso. Além de anunciar isso, ainda colocar uma placa lá em cima da recepção, dizendo, olha, deixa isso aqui. Vai aumentar um pouco mais o número de pessoas que vai aderir ao programa e vai diminuir o número daqueles que vão continuar com o seu antiprograma. Aí o que ele comenta que era comum nos hotéis europeus era, além de fazer tudo isso aqui, ainda colocar um chaveiro enorme, né, preso na chave, de modo que a pessoa não conseguisse colocar aquele chaveiro no bolso ou que ele se tornasse muito inconveniente e que a pessoa quisesse se livrar daquele chaveiro na primeira oportunidade possível, que seria já na recepção do hotel. E notem que a hora que ele faz isso, ele consegue fazer com que uma grande parte dos clientes do hotel deixe a chave na recepção, embora ainda vá existir um grupo aqui
que, né, vai reagir a isso, né? Na realidade, todo programa encontra gente que não se percebe alinhada ao programa e que vai tentar reagir a ele, né? Não me perguntem por que ele colocou esse cachorrinho aqui no final, tá? Isso aí vocês podem perguntar direto para ele. Manda um e-mail para ele lá e pergunta o que o cachorrinho está fazendo ali no final, tá? Provavelmente seja porque o cachorrinho não ia obedecer ao programa dele, mas eu também não sei se o cachorrinho teria sequer o direito de pegar a chave no começo, né? Então, aquele cachorro ali está ali, acho que deve ter sido mais uma diversão do autor com a gente, né? Então, notem, programas, antiprogramas, né? E eventualmente, aqui nas diversas linhas, ele vai colocando, bom, se isso aqui não funciona, eu vou tentar uma coisa diferente. Se isso aqui não funciona, eu tento uma coisa diferente. Então, aqui é o que ele chama da linha dos ORs, né? Eu faço ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. E é claro que quanto mais eu vou vindo aqui para baixo, mais eu vou conseguindo, mais eu vou carregando o meu programa, mais eu vou tornando meu programa compulsório, obrigatório, mas ao mesmo tempo mais energia eu tenho que colocar nisso, né? Então, sempre existe aí uma relação custo-benefício entre o quanto você quer fazer com que o seu programa, do jeito que você concebeu, seja enfatizado e o quanto você aceita que uma parte das pessoas, né, não aceite o seu programa e eventualmente faça alguma coisa diferente, né? Mas notem que o que aconteceu ao longo desse caminhar aqui, dessa primeira proposição para as proposições inferiores, não foi o aumento do número de agentes humanos envolvidos, né? Foi a inclusão de agentes inanimados. Ele foi incluindo actantes, né? Outros actantes que não apenas os humanos. Eu já comentei com vocês uma vez que essa palavra, essa palavra actante é uma palavra, um novo vocábulo, né, que um autor como esse tem que criar, justamente porque se ele estivesse falando sempre em agentes e falar de agentes humanos e agentes não humanos, ele já ia criar uma certa briga com a sua teoria daqueles que iam dizer, como assim? Como é que você vai chamar um chaveiro de um agente? Agentes têm que ser só humanos, porque só humanos podem, enfim. Ao criar um termo novo, né, e ao definir que esse termo novo permite, então, a sua utilização inclusive para seres inanimados, ele não só reduz essa possibilidade de conflito cognitivo, como ainda assim faz com que as pessoas entendam melhor que ele está tratando de outros, de objetos e não mais de humanos, mas de objetos que ainda assim estão envolvidos nas decisões que estão sendo tomadas por uma rede. Quer dizer, é uma rede que tem agentes humanos e esses outros actantes não humanos, todos eles interagindo de modo que, ou para que se chegue às decisões, enfim, dessa rede, né? Então, acho que uma noção importante para nós é essa noção de programas e antiprogramas, né? E dependendo de qual for o antiprograma, daqueles que não respeitam o que o decisor original gostaria, ele pode criar um anti-antiprograma, né? Algo para evitar que ocorra que o antiprograma funcione, né? Eu não lembro se eu comentei com vocês lá, mas eu tinha, no tempo que eu era professor lá na Universidade Positivo, em determinado momento eles começaram a controlar o acesso à universidade com um cartãozinho um cartão de estacionamento, né? Eles não cobravam dos professores e, até onde eu sei, nem dos alunos, pelo menos naquele momento, estou falando de pelo menos 10 anos atrás, eles não cobravam de professores e alunos para entrar no estacionamento, quer dizer, a gente tinha que ter o cartãozinho, mas eles não cobravam, mas eles instituíram isso, possivelmente porque eles queriam começar a cobrar, como fizeram a partir de então, né, das pessoas que estivessem indo no teatro, enfim. O problema é que, então, o programa era fazer com que todo mundo usasse o cartãozinho para entrar na instituição. Qual era o meu problema com isso? Nós tínhamos lá, principalmente os professores da pós-graduação, a gente tinha um contrato de trabalho, digamos assim, informal, que era
como a gente tinha um monte de atividades não tangíveis, não era só dentro de sala de aula, tinha muitas horas de orientação, tinha muitas outras atividades, a gente não tinha uma obrigação de horas né, de fazer permanência, além dos horários que a gente estivesse fazendo atendimento de aluno dentro da instituição. Mas aí eu pensava o seguinte, a hora que começam mas isso era um acordo, digamos, com a coordenação e mesmo com a pró-reitoria de pós-graduação, né? E a gente sabia que isso aí não estava escrito em lugar nenhum e que podia ser o simples fato de eu começar vamos dizer, de começar a aparecer pela minha entrada, né, no estacionamento, que eu entrava menos do que eu tinha um contrato de trabalho de 40 horas por semana e só estava dentro da instituição, sei lá, 15 ou 20 horas, podia fazer com que outros departamentos começassem a questionar, enfim, o que me passava na minha cabeça vão começar a controlar as minhas horas aqui dentro e vão me incomodar por causa disso. Então, qual foi o meu antiprograma? Né? Como as pessoas que não tinham acesso àquele, não tinham o cartãozinho do estacionamento, para entrar na instituição, elas precisavam apertar um botãozinho e daí saía um ticketzinho, que depois elas pagavam lá pelo estacionamento para sair. Eu comecei a entrar, apertando o botãozinho e pegando um ticket daqueles. E depois, só na hora de sair, eu saía com o meu cartão. Né? Malandragem do antiprograma, né? De novo, o agente original ele tinha uma intenção, mas aqueles que são, de alguma forma... Oi, gente. Oi? Me ouve? Oi, Pro. Voltou. Agora voltou. Não, eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo. Eu já tinha falado do estacionamento para vocês? Você já tinha pego o ticket na entrada. Então, pois é. Então, eu pegava o ticket para entrar e daí, na hora de sair, saía com o meu cartãozinho. E isso funcionou bem por uns 3, 4 meses. Aí, o que eu imagino que deve ter acontecido algum dia é que alguém lá do setor financeiro que cuidava do quanto gerava de caixa a entrada das pessoas no estacionamento, percebeu que tinha, eu não devia ser o único a fazer isso, mas mesmo que fosse o único, percebeu que tinha uma diferença. Tinha gente que, né, entrava e nunca saía. E daí deve ter chegado lá no departamento de informática e dito, tem alguma coisa errada. E eles devem ter percebido, né, que aconteceu, né, que tinha algum furo lá, que de fato tinha carro que entrava e não saía. E aí o que eles fizeram? A partir de um determinado dia, na hora que eu fui tentar sair no portão lá, ele me disse, olha, você não pode sair porque você não entrou. Achei engraçado, apareceu na placa, tinha um visor assim, dizendo, não, se você não entrou, não deu entrada hoje, então você não tem como sair. Obviamente eu fiquei ali 10h30 da noite, todo mundo querendo sair da positivo, né? Eu, como professor rebelde, falei, bom, então eu tenho que ficar de braço cruzado aqui na frente desse portão, né? Até vir o reitor aqui dizer que eu posso sair ou me dar uma solução. O fato é que resolveram lá quando eu saí aquele dia, mas percebi que a partir daquele dia não dava, que eles tinham criado um anti-programa, né? Aquele meu método de me insubordinar ao programa estabelecido já não funcionaria mais. Mas notem que cada vez que eu vou criando um anti-programa, tem esforço envolvido nisso. Eles tiveram que envolver a informática. Deve ter ficado alguém lá gastando um fim de semana, né, em cima dos dados para tentar entender o que estava acontecendo com o estacionamento e por que a quantidade de gente que entrava não era igual à quantidade de gente que saía, até descobrirem que tinha professor malandro fazendo, né, talvez não soubesse nem por que eu estava fazendo isso. Eu estou explicando para vocês aqui que era a minha ansiedade, e disse assim, isso aqui daqui a pouco vira um cartão ponto, né? E eu não queria que virasse um cartão ponto. Enfim, isso tudo para explicar aqui que quando a gente vai descendo nesses programas, criando programas mais elaborados, né, a gente vai conseguindo, muitas vezes, aumentar o grau de convencimento dos outros humanos aqui, mas a gente faz isso incluindo outros artefatos que passam a fazer parte do processo de decisão. Por exemplo, se no futuro, né, esse não vai ser um bom exemplo aqui para o estacionamento, mas vamos supor que agora no futuro eles pudessem, para flexibilizar, eles quisessem permitir que alguém entrasse e não saísse, não faz sentido nesse caso, mas não, o sistema agora o sistema está fechado, né? E para voltar atrás tem que haver um outro esforço. Não vou pagar horas de um desenvolvedor aqui agora para fazer uma coisa se não for muito importante fazer isso. Então, a partir de um determinado momento, fechou em torno daquilo e diz, não, agora não tem mais forma de se agir diferente disso. Professor, oi. Aumentando os OR dele aí também torna cada vez mais complexo, né?
E às vezes isso torna cada vez mais difícil da pessoa também conseguir utilizar essa tecnologia. Olhando de um outro lado, né? Não tenha dúvida, Mary. Se a gente pensar, deixa eu pôr aqui de novo se a gente pensar de novo naqueles, eu acho que vai ter um limiar que as pessoas vão parar de usar, né? E sempre existe essa dúvida. Para a gente voltar no exemplo do hotel, né? O dono do hotel, inclusive o autor menciona aqui, uma das coisas que ele podia fazer, o gerente do hotel podia fazer uma revista em todo o cliente que vai sair do hotel, imaginando que ao sair do hotel, ou garantindo que ele ao sair do hotel não leve consigo as chaves, né? Então, seria uma outra possibilidade. Isso aqui, se ele quisesse realmente ter 100% de pessoas, 100% dos clientes dele obedecendo aquela determinação dele, ele podia fazer uma revista, tá? Não sai do hotel sem ser revistado para ver se não está levando a chave, né? Mas é claro que ao fazer isso, ele conseguiria ter 100% do controle das chaves, mas talvez ele perdesse alguns clientes. Então tem sempre prós e contras nisso aí. Mas o fato, o que eu quero dizer aqui é que à medida que eu vou colocando mais esses artefatos no meio do caminho, pense que eu acho que temos aí entre vocês alguns institucionalistas, né? Nós estamos falando aqui de tecnologias, de artefatos tecnológicos, de produtos, mas vale da mesma forma para as nossas instituições, tá? Vale para a legislação. A gente cria a legislação para resolver um problema num determinado momento e aquela legislação está lá para sempre, né? Nós não temos aí no Brasil agora a gente falando em AI-5. Por que alguém fala em AI-5? Porque esqueceram de tirar essa excrescência, né, da nossa legislação, né? Foi algo que foi construído durante o regime de exceção, que talvez só fosse aceitável, né, dentro daquele que jamais seria aceito dentro de um período de democracia, mas que agora nós vivemos um período de democracia em que existem decisões que estão sendo tomadas, né, levando em conta um risco como esse, eventualmente, de o presidente da República instituir, né, ou se fazer valer de legislação que está lá, que é válida, mas que foi criada pensando numa outra situação com a qual a gente não concorda, né? Quer dizer, qualquer um que tenha vivido depois de 1985, com a retomada do regime democrático, não considera razoável que uma legislação como essa possa ser colocada em vigor, mas ela é válida e o próprio Supremo, como um guardião da nossa atual Constituição, né, se solicitado a se manifestar a respeito dela, vai dizer eventualmente não, o presidente tem direito de fazer isso. Por que é? Então percebam que a gente vai colocando essas coisinhas no meio do caminho aqui, né, esses chaveiros, né, no meio do caminho, e eles depois, ao mesmo tempo que eles permitem ou eles fazem com que o mundo ocorra do jeito que a gente gostaria naquele momento, eles também vão fazer com que no futuro ele ocorra do jeito que ele queria lá atrás, e não necessariamente do jeito que ele vai querer lá na frente, né? Ele passa a ser um agente ou um actante interferindo na forma como as coisas vão acontecer. O professor, eles são tão contraditórios que eles vão lá com plaquinha de AI-5 de um lado e plaquinha requerendo direito individual de ir e vir do outro. É ridículo, né? Pois é. Garantias individuais. Pois é. O que mais? Então, aqui outros termos que eu marquei aqui, já falamos bastante nos actantes, né? Um outro termo que aparece é um que ele chama de grau de apego, ou grau, ele chama de degree of attachment, né? E ele diz assim que né, o grau de apego de um actante a um programa de ação varia de uma versão para outra, né? Então, se a gente voltasse aqui para o nosso exemplo das chaves aqui, né? Os nossos, vai lá, ele chama de actantes todos, tá? Actante é um termo que ele usa para agentes, mas agentes humanos e não humanos.
Então, notem que nesse modelo 4 aqui, né, o grau de apego que todos esses clientes têm à chave se torna menor, né, porque se acrescenta aí um inconveniente adicional, que é a chave ficou muito grande para ir no bolso, né? Deixa eu ver que outros termos aqui aparecem que eu acho interessantes. Quando ele mostra lá as redes, né, ele sugere então que todas as redes... Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Então, ele sugere que a gente tem que monitorar e avaliar cadeias, que todas as decisões humanas vão acontecendo em cadeias, né? Deixa eu avançar aqui mais. Tá aqui. E que essas cadeias são formadas por humanos e não humanos, né? Em alguns casos, nós vamos ter cadeias como essa aqui, né? Formada só tem Hzinho, então é formada por humanos, então são cadeias que representam relações sociais, né? E nós temos outras cadeias ou subcadeias que são formadas só por não humanos, né? Uma cadeia grande formada por não humanos provavelmente vai ser um mecanismo ou uma máquina, né? Mas humanos e não humanos, quer dizer, relações sociais e máquinas ou mecanismos vão estar todos dentro de cadeias maiores em que humanos e não humanos interagem e em função dessa interação chegam ou avançam com características da sociedade e das tecnologias, né? Ele aqui fala que tecnologia é a sociedade tornada mais rígida, mas a gente já ouviu várias vezes ao longo do nosso curso aqui a frase tecnologia é sociedade, né? Dizendo que a gente não consegue separar uma coisa da outra. Professor, ele fala do coletivo humano no lugar de sociedade, né? Em vários lugares, quando ele vai explicar, muitas vezes ele fala desse coletivo humano. Isso, e ele fala em coletivo humano, isso aí aparece até acho que no vídeo aparece mais claro lá, né? Justamente que ele quer evitar os termos sociedade e cultura. Tá? Ele pode, né? Dos termos antes definidos. Isso, justamente porque ele quer colocar vamos dizer, esses coletivos humanos como sendo, inclusive que tem aspectos da sociedade e da cultura que vão aparecer daí não como os seres humanos decidindo ali, mas até como alguns desses aspectos desses outros actantes, né? Por exemplo, quando a gente pensa em sociedade, nós temos uma sociedade que é estruturada em torno da noção o que era estruturado em torno da noção de família com pai e mãe de gêneros opostos, né, no passado. Tá? E note que se eu falar em sociedade, eu já, de certa forma, já estou incluindo esses conceitos. Se eu falar em coletivos humanos, né, aí eu posso deixar essas questões que estão ligadas à tradição, ou que estão ligadas à religião, ou que estão ligadas ao que quer que seja, como um outro elemento que passa a ser caracterizado ali como um actante, percebe? Então, talvez a sociedade seja mais do que um coletivo humano. Tá? Mas, enfim, é bem observado isso. Ele prefere, ele opta pelo termo coletivos humanos e não sociedades. Vou ver aqui outros termos aqui que... Bom, depois ele vai entrar aqui ele mostra até achei que para mim está difícil de entender aquela tabela que ele coloca lá, em que ele apresenta o caminho sociotécnico do desenvolvimento ali da câmera fotográfica, né?